Estes seriam os fatores que confirmariam esta rotação geográfica entre a Europa e os Estados Unidos, mas teremos que esperar pelas eleições francesas para confirmar isso. To have these confirmations. Bem-vindo de volta, Bruno. Bom dia, Kies. No momento, parece haver muita ansiedade nos mercados financeiros. Você poderia começar falando um pouco sobre os fatores por trás disso? Sim, vamos começar analisando o cenário de fundo. Na parte inferior deste gráfico, temos o petróleo, e esta linha laranja representa a taxa de juros. Desde março, a taxa caiu de 2,62% para 2,18%, e ao mesmo tempo, o petróleo caiu do topo de sua faixa para sua linha de tendência de suporte de 47 e agora está subindo novamente. Se os títulos estivessem com bom desempenho, as equities também estariam se saindo bem, mas há algumas correções no setor de equities. Como podemos ver neste outro gráfico, o petróleo não é a única commodity. O cobre também está na mesma situação. Em março, vimos movimentos laterais tentando uma ruptura para baixo e, em seguida, uma recuperação. Portanto, estamos em uma trajetória normal e o índice de risco está sobrevendido, sinalizando que as commodities estão chegando a um fundo. Mas mercados emergentes como a China parecem estar em queda. Será que isso é motivo para preocupação? Nós notamos que as commodities estão chegando a um fundo e no início de março, a força relativa da China diante do S&P 500, por exemplo, estava subindo e atingindo máximas mais altas. Apenas recentemente, houve um pouco de realização de lucros quando atingimos uma mínima dentro da nuvem. Small low here within the clouds on the China side. If we look at India, Em se tratando da Índia, ainda estamos em uma tendência ascendente muito forte, com indicadores já em território sobrevendido. and if we O Brasil, que estava com desempenho ligeiramente inferior ao da China e da Índia, agora está com desempenho ligeiramente superior ao dos dois países e do S&P 500. Portanto, o que acontece aqui é mais uma rotação. more of a rotation. E como anda o desempenho do Nikkei? doing in Asia. Em comparação com o desempenho positivo dos mercados emergentes, houve uma correção no Japão. Neste gráfico, podemos notar uma clara tendência descendente durante todo o mês de março, correlacionada com esta linha laranja ascendente, que representa a força do iene. Nesse sentido, a queda da força relativa do Nikkei diante do S&P 500 não foi nenhuma surpresa. Coming down. No momento, o Nikkei está a 18.200, próximo aos níveis registrados em dezembro. Portanto, temos um potencial fundo, que também é sugerido pelo impulso no oscilador estocástico. A maior parte da correção aqui também já ocorreu. Here again, most of the correction is probably over. A tendência ascendente do Eurostoxx já foi rompida? Well, A tendência provavelmente vai se esgotar no curto prazo. Ao mesmo tempo em que houve uma correção nas equities, o S&P 500 atingiu máximas e mínimas mais altas e não tivemos qualquer movimento descendente no Eurostoxx. Muito pelo contrário, a força relativa também estava aumentando fortemente. Esta é provavelmente uma correção com movimentos laterais para a força relativa, que está rompendo a linha de tendência aqui. Entretanto, estamos nos aproximando de uma área de suporte, pois o oscilador já está em território de sobrevenda. Portanto, não acredito que o movimento será muito dramático, e sim apenas uma rotação geográfica entre a Europa e os Estados Unidos. Are you really Você está otimista em relação ao S&P 500 no momento? Ao analisar o gráfico semanal, que nos dá uma perspectiva para 18 meses, temos este topo a 2.400 no início de março. Em seguida, um primeiro teste em meados de março e um segundo teste 2 semanas depois. Durante este segundo teste, as pessoas ficaram um pouco mais ansiosas e este temor foi refletido no índice VIX, representado por esta linha pontilhada, que subiu de 11% para 16% e agora está revertendo.
it's pulling back. Isso provavelmente sugere que haverá uma recuperação e também estamos próximos à média móvel de 20 semanas. Além disso, o oscilador está em território sobrevendido. As we see here, the oscillator is really on the oversold side on a weekly basis. So it's time to look at the O gráfico diário mostra uma situação parecida, com condições de mercado sobrevendido no momento. Houve uma reversão para cima na segunda-feira e esta forte área de suporte entre 2.325 e 2.315 deve ser mantida. area between 23.25 and 23.15. So this is a strong support area. O que será preciso para o SP 500 se recuperar? Isso não depende apenas do próprio índice, mas também do que acontece dentro do índice. Neste gráfico, temos as taxas de juros em verde e em movimento descendente, e a razão entre os setores de consumo cíclico e de produtos básicos, representada por essa linha preta. O setor cíclico está começando a mostrar desempenho inferior ao setor defensivo. Após ter atingido um fundo em meados de março, onde o setor cíclico começou a mostrar um desempenho ligeiramente superior ao do setor defensivo, houve um pullback de cerca de 60%. Portanto, agora nós precisamos reverter para cima novamente nos próximos dias, já que o oscilador está em território sobrevendido. Além disso, nós precisamos que o setor de tecnologia continue com desempenho superior, e este tem sido o caso desde meados de abril. A força relativa diante do SP 500 está se recuperando. Já atingimos um fundo em uma área de suporte em torno do nível 52 e estamos subindo novamente, o que é uma boa notícia. Outro setor que tem prejudicado o mercado até agora é o financeiro. A força relativa do setor diante do SP 500 tem caído desde o início de março e formou um fundo duplo aqui, rompendo sua linha de tendência descendente e encontrando suporte próximo à área de suporte anterior. Estes seriam os fatores que confirmariam esta rotação geográfica entre a Europa e os Estados Unidos, mas teremos que esperar pelas eleições francesas para confirmar isso. Geographical rotation between Europe and the US. And we will have probably to see just after the French elections to have these confirmations. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje. Mas você pode assistir a outras entrevistas com Bruno Estier assinando nosso canal no YouTube. Até mais!